Beleza, começou a gravação da aula, tá bom? Aí depois a gente posta ela lá no YouTube. Então, aqui está a atividade da aula passada. Caso vocês não estejam visualizando, tem que ligar o microfone para me avisar, tá bom? Aparecendo, professora. Eu consigo ver. Beleza, perfeito. Então vamos lá, fofos. Essa aqui é a lista 4. Toda atividade que eu passo tem aqui o número do meu WhatsApp, para quem ainda não sabe. Número 1, porque tem gente que acha que nem lê isso aqui quando eu mando. Aqui na número 1, ele fala o seguinte: qual das alternativas a seguir contém apenas substâncias compostas? Primeiro de tudo, gente, só para lembrar, o que é uma substância composta? Só um instantinho que o meu PDF sempre dá uma travadinha. Substâncias compostas, elas são substâncias formadas por 2 ou mais elementos químicos diferentes. Não importa o número de átomo, não importa o númerozinho que aparece pequeno grudado nesse elemento. O que importa é que sejam elementos diferentes. Beleza. Então, vamos observar aqui qual dessas alternativas que eu tenho elementos químicos, substâncias compostas. Letra A. A letra A, eu tenho aqui formado N2, P4, S8. Então, olha só, eu tenho aqui 3 substâncias simples, tá? São 3 substâncias simples. Eu tenho o gás nitrogênio, olha aqui. Eu tenho o fósforo. E eu tenho o enxofre. Olha que legal. Então, eu tenho aqui 3 substâncias químicas diferentes. Como que você identifica? Porque ele está separado por vírgula. Então, não pode ser a letra A, porque o que ele quer são substâncias compostas. Letra B. Na letra B, eu tenho CO. Então, eu tenho eu tenho uma substância composta, ó. Eu tenho o C e eu tenho o O. Como que eu vou identificar quando eu estou falando de elementos químicos diferentes? Se eu tiver letra maiúsculas, tipo, eu tenho 3 letras maiúsculas, só letras maiúsculas. Então, eu tenho substâncias químicas diferentes. Eu tenho 3 substâncias químicas diferentes. E olha que legal aqui, uma letra maiúscula com uma letra minúscula. Letra maiúscula com letra minúscula juntinho é um único elemento, tá? Então, já não pode ser a letra B, porque aqui na letra B eu tenho o hélio. E o hélio é uma substância simples. E aqui, olha que legal, eu tenho N maiúsculo e H3. Então, não pode ser a letra B, porque eu tenho 2 compostas e uma simples. Letra C. Aqui na letra C eu tenho CO2. Então, eu tenho 2 elementos químicos diferentes. Depois eu tenho H2O. Esse 2zinho, gente, é do H, tá? O númerozinho pequeno acompanha sempre o cara anterior. Então, eu tenho aqui H e oxigênio. Então, eu tenho 2 elementos químicos diferentes. Então, até aqui está sendo substância composta. Aqui eu tenho C6, o 6 é do C, H12 e O6.
Então, aqui eu tenho quantos elementos químicos diferentes? Ó, eu tenho 1, 2, 3. Então, a minha alternativa aqui vai ser a letra C, porque eu tenho 3 substâncias compostas. Na letra D, olha aqui que legal na letra D. Na letra D, eu tenho quem? Eu tenho N2, aí vírgula, O3, vírgula, H2O. Então, aqui a única substância composta é o H2O. H2O é água, tá? Para quem ainda não sabe, H2O é a água. N2 é o gás nitrogênio. O3 é o ozônio. Então, também não é a letra D, né? E a letra E, eu tenho aqui H2O. Então, eu tenho H e tenho oxigênio. Essa é uma substância composta. O I2, que é o iodo, não. Esse é simples. Cl2, que é o gás cloro. Olha só, letra maiúscula com letra minúscula. Por mais que pareça que é CI2, tá? É Cl2. Então, aqui eu tenho também substância composta, simples e simples. Qualquer dúvida, por favor, liguem o microfone porque os comentários foram bloqueados. Alguém tem dúvida aqui? Gente, aproveita. Eu não, professora. Hum? Nessa daí não, eu consegui entender bem. Tá. Gente, qualquer dúvida vocês têm que tirar agora, porque depois eu só vou modificar a matéria e aumentar o nível de dificuldade. Aí na hora da prova vai estar assim, ó. No dia da explicação é 1 mais 1 igual a 2. Na hora da prova é x mais 1 que é igual a 2. Na hora da prova não, né? Na hora do exercício. Na hora da prova é o quê? Calcule a massa do Sol, que é para ficar nível de vestibular. É a hora que você chegar lá no vestibular, você vai falar, caraca, velho, bem que ela falava. Então, se tiverem dúvida, por favor, aí vocês me falem. Número 2. Subiu o nível até o espaço agora, professora, literalmente. Hã? Subiu o nível até o espaço agora, literalmente. É desse jeito. Eu ficava, às vezes, revoltada na escola, quando o professor falava, super fácil. Eu falava, cara, fácil mesmo. A hora que eu pegava a prova, eu ficava olhando e falava, tá de brincadeira, né? Nunca vi. Aí eu ia perguntar pro professor, o professor falava assim, não, vocês já viram, porque quando eu estudava, o professor ele colocava assim, no mesmo nível todos os exercícios, ele nunca colocava um texto muito diferente. Aí quando eu chegava na hora da prova, que vinha com esses textos elaborados, eu falava, Jesus, mas nunca ensinou. Aí quando o professor falava, ah, tá, ele só nunca contextualizou. Então aqui a gente contextualiza já para você chegar na hora da prova meio ligado nas paradas. Beleza. A número 2, olha que linda. A número 2 eu tirei da Mackenzie, que é uma universidade super top. Eu adaptei, tá, gente? Porque a número 2 era só para marcar X. Aí eu fui lá e falei, não, eu quero que eles escrevam. Beleza. Então vamos lá. Classifique as substâncias abaixo em simples ou composta e justifique com base no que foi ensinado. Justificar o quê, gente? Por que você escolheu que essas são simples e aquelas são compostas? De que forma? Só colocando o conceito de simples e composta. Então, eu vou colocar aqui, substâncias simples. Quais são as substâncias simples? Deixa eu colocar aqui para ficar fácil. Teve muita gente não, tô mentindo,
mas nós tivemos em torno de uns 5 a 6 alunos no geral. Olha, isso é até bom, dá quase um por turma. Que na hora de colocar no caderno, pegou esse número que estava aqui embaixo e elevou, colocou aqui em cima. Tá erradíssimo, tá? Se chegar na prova e fizer assim, eu não considero. Para mim é 0. Então vamos lá. Substâncias simples. Vamos identificar aqui primeiro quais são as substâncias simples. Eu vou pegar aqui. Ó, O3 é uma substância simples porque ele é formado por um único elemento. Qual é o elemento químico aqui? O O3. O O3 não, né? O O. Aqui, o Na é uma substância simples, é o sódio, é um metal. E olha que legal, gente. O sódio em contato com a água é explosivo. Agora, o sódio ligado com o cloro em contato com a água é super, hiper, mega fofinho. Você consome ele todo dia. Mas não o sódio puro, tá? O sódio com a água. Perdão, com o cloreto, né? Que é o sal de cozinha, o cloreto de sódio. Ele sozinho é fodão. Ele com o outro, né? Com o cloro, ele é fofinho. Aqui, o P4. P4 é fósforo. Aqui no P4, eu tenho um único elemento químico. Se eu tenho um único elemento químico, ele é simples também. Tem mais algum aqui que é simples? Não. Todos os outros são formados por 2 elementos. Então, aqui, H2O é formado por H e por O. CH4 é formado por C e 4 Hs. CO2 é formado por C e O, e o CO é formado por C e O, só muda o número de átomos. Então, vamos colocar aqui que as substâncias simples são O3, Na e P4. E as substâncias compostas são H2O, CH4, CO2 e o CO. Beleza. E a justificativa, vou colocar aqui, vou dar de corzinha para ficar coloridinho. Substâncias simples, porque são formadas. Ai, caçamba. Não sei se isso aqui dá estresse em vocês, mas isso aqui, meu Deus do céu, vem assim uma palavra na ponta da língua, mas a gente tem que frear. Formadas por um elemento. E as compostas formadas por 2 ou mais elementos diferentes. Pontinho final. Alguma dúvida aqui na número 2? Alguém tem dúvida? Eu tenho. Todas as vezes que 2 letras estiverem juntas, vai ser simples? Sem um número entre elas? 2 letras maiúsculas. Porque se você observar o NA, ele é 2 letras. Só que uma é maiúscula e a outra é minúscula. Quando for maiúscula e minúscula junto, aí é um único elemento. Entendi, obrigada. De nada. Beleza. Professora. Tá. Não, é que tava todo cinza pra mim. Apareceu? A tabela. Sim, agora apareceu.
Ok. Vamos então para o próximo. Essa daqui, vocês acreditam que teve gente, e não foi uma única pessoa, que me perguntou o que era para fazer aqui, gente? Eu não sei, eu tenho hora que eu rio quando eu vejo certas perguntas. Porque eu sempre falo que leia o exercício várias vezes. Olha aqui, considere os sistemas. Aí aqui eu tenho A, B, C, D, F, G, H, I. Embaixo ali está escrito classifique-os em homogêneos ou heterogêneos. O que isso significa? Significa que você precisa me dizer quem é homo e quem é hétero. E para eu lembrar aqui quem é homo e quem é hétero, eu vou colocar o seguinte. A definição, né, gente, do que é homogêneo e heterogêneo. Vou colocar aqui, deixa eu tirar esse bonito. Homogêneos. Quando eu só enxergo, isso aqui sou eu simplificando, bem simplificado, ó, porque ainda não é a definição correta. Quando só há uma fase. Mas isso aqui não é uma coisa 100% essa definição. Porque o leite, a olho nu, eu só enxergo uma fase. Só que o leite, ele não é homogêneo. O leite é heterogêneo. Porque o leite, ele é feito de gordura e leite. Ó, uai, professora. É porque ele tem as outras substâncias, tá? Mas a gordura é o que torna ele heterogêneo. Mas e o de caixinha? O de caixinha é leite também, tá? Então, ele também entra nessa definição. Mas é mais fácil da gente enxergar com leite de vaca, direto da vaca. Porque o leite de caixinha, todo mundo sabe que ele quase não tem leite. Heterogêneo. Quando... Professora, para mim tá tudo cinza. Eu acho que é sua internet. Voltou normal. Voltou normal? Então tá. Quando há duas ou mais fases. Então, duas ou mais fases. Isso é o quê? Quando você enxerga duas ou mais coisas ali dentro, tá? Então, vamos aqui. Água e gasolina. Água e gasolina. A água e a gasolina, ó, eu vou até pegar aqui. Tá dando para enxergar aí, gente? Sim, professora. Professora, mas eu não sabia que água e gasolina não se misturavam. Tudo bem, mas você tinha acesso à internet, tá? Então, se você tem acesso à internet, você usa ela para pesquisar. Não é só pornografia, nem para stalkear os outros no Instagram, não. Então, olha só que legal. A água e a gasolina. Ó, água e gasolina não se misturam. Porque, além da diferença da densidade, tem o fato de que gasolina é apolar e a água é polar. Então, elas não se misturam por conta da polaridade. Então, ali vocês viram. Água e gasolina, então, eu considero como um sistema heterogêneo. Água e sal dissolvidos. Esse é fácil. Tá na dúvida, vai lá na cozinha, pega uma colher de sal e coloca em um copo com água. Beleza. Então, aqui eu tenho um sistema homogêneo. O segredo está na palavra dissolvidos, tá? Olha a letra C aqui. Eu tenho água e sal dissolvido, mas não dissolvido. Então, além da água e sal, eu ainda tenho o sal que fica no fundo. Então, se eu estou vendo duas coisas, eu estou vendo um sistema heterogêneo. Não entendi. Vou mostrar para vocês. Ó. Água e sal não dissolvidos. Vamos ver se a gente acha a foto aqui. Tirando aqui, ó, só olhar aqui. Esquece o gelo, faz conta que não tem gelo aqui, ó.
Aí você olhando, tem o água e tem o sal que não dissolveu. Vamos ver se eu acho uma foto. Não tem. A maioria que vai ter é dissolvido. Mas, coloquem umas 10 colheres de sal. Aí a mãe de vocês já vai arrancar as orelhas de vocês. Num pouquinho de água. Você vai ver. Vai ter água e vai ter sal não dissolvido. Tranquilamente. Água e gelo. Água e gelo, você está vendo a água e está vendo o gelo. São feitos por mesma substância, mas estão em fases diferentes. Então, se você enxerga as duas fases, que é o líquido e o sólido, então você tem aqui um sistema heterogêneo. Vinagre. Eita, delícia. Gente, só um pouquinho que eu vou encostar a porta aqui. Foi rápida, tá? Não sei. Voltei. E o vinagre? E aí, quem pode me responder essa? Ele é homogêneo? Porque só tá ele mesmo. Não tem mais nada com ele. Homogêneo. Apesar que tem alguns vinagres que tem um negocinho dentro, tá? Mas, de forma geral, a gente coloca que o vinagre é homogêneo. Tem alguns vinagres, tipo de maçã, o vinagre de maçã, às vezes ele tem no fundo tipo uma polpinha ou uma pelezinha, não consigo lembrar o nome, mas ele tem um negocinho que fica ali, boiando. Mas se você pegar um vinagre de álcool, não. Qual a diferença de um para o outro? Que aí um é homo e o outro é hétero e a composição. Sabor. Essa mesmo. Deus abençoe, então. Óleo de cozinha. E aí, gente, o óleo de cozinha. Vamos ver aqui. Óleo. Vou colocar um acento, né? Senão o Google vai achar que eu sou analfabeta. Óleo de cozinha. Olha que coisa mais linda. Óleo de cozinha. E aí? Ele é homogêneo. Homogêneo não, né? Homogêneo. Granito. Eita, gente, olha que coisa linda. Granito. Não sei se vocês já viram granito. Tem gente que tem isso em casa, né? Naquelas pedras. Olha que lindo o granito. E aí, o granito é homogêneo ou heterogêneo? Heterogêneo. Por quê? Eu coloquei homogêneo. Porque ele tem mais de 2 fases, dá pra ver a cor dele, que às vezes ele varia muito das cores, eu acho que é por isso. Isso, ele é heterogêneo, tá? Porque o granito, ele é uma mistura, igual a colega falou, não de fases, sim, fases de estado físico, né? Mas ele é uma mistura de substâncias. Ele é formado por quartzo, feldspato e mica. Então, essas cores diferentes que nós vemos aqui vêm da composição dele. Então, o granito é heterogêneo. Ai, professora, mas como que eu ia saber disso? Novamente, o pai Google ajuda, gente. É para isso que serve o Google. Para a gente pesquisar. Ar atmosférico. Ar atmosférico é homogêneo. O ar atmosférico, que é formado de nitrogênio, oxigênio, gás carbônico,
e uns outros gases em menores quantidades. Ar com poeira. E aí, essa daqui é difícil, gente. E o ar com poeira? Eu acho que é heterogêneo. É heterogêneo. É heterogêneo. Oh, caramba. Por quê? Porque eu tenho o ar e aquelas partículas de poeira. Então, ele é heterogêneo. Maravilha. E aí? Vocês estão acompanhando aí pelo caderno de vocês. Acertaram a maioria aí ou alguém conseguiu errar? Bem triste que eu errei uns Eu 3. errei só uma. Eu acertei. Pode errar uma só, parabéns. Eu errei só uma também. Qual? A primeira, água e gasolina. Gente, se vocês soubessem o quanto é comum as pessoas acharem, porque eu mesma já ouvi dentro da minha casa, minha mãe falando, e meu antigo padrasto falando assim, essa gasolina tá ruim na moto. Essa gasolina, ela tem água na moto. Ela tá com água, por isso que a moto fica falhando. E aí a vontade que tem é tirar o chinelo e dar uma chinelada. Mas a gente não pode fazer isso porque é muito comum as pessoas acharem que a gasolina é aditivada ou adulterada com água. E não é. A gasolina ela é aditivada, geralmente, aditivada não, né? Ela é aditivada com álcool e algumas outras coisinhas dentro. Mas ela é adulterada com uma quantidade maior de álcool do que ela deveria. Então, e outros produtos. Mas quais produtos? Os que são apolares, porque aí ela dissolve, né? Ela dilui ali na gasolina. Agora, a água e gasolina, jamais vai ser homogêneo. Eu tenho certeza que vocês já escutaram em casa também esse mesmo comentário de que a gasolina está com água. Eu já escutei, professora. Eu sei. Eu escuto desde quando eu entrei na faculdade que eu descobri isso, porque eu não me lembro de ter visto isso aqui na escola, mas na faculdade eu aprendi isso aí. E eu sempre escutei que a gasolina é adulterada com água. Isso aí é super normal. Número 4. Professora, o Kaique disse que não tá conseguindo entrar na aula por causa da internet dele. Tudo bem, depois eu vou falar para ele que depois eu vou postar essa correção lá no YouTube. Voltei, professora. Tá. Número 4. A número 4, gente, eu sei que estava muito difícil de vocês conseguirem interpretar, porque não estava escrito identifique o número de fases e componentes nos sistemas a seguir. Então, vamos aqui interpretar o que a número 4 está pedindo. Olha só, identifique o número de fases e componentes nos sistemas. Opa, peguei o negocinho errado. Aqui. Número de fases e componentes nos sistemas a seguir. Ok, ele pede para eu identificar o número de fases e o número de componentes. Porque ele fala número de fases e componentes. Quantas fases eu enxergo e quantos componentes eu sei que tem ali. Então, vamos aqui na número 1. Número de fases. Vou colocar aqui. Quantas fases, fases eu tenho? Eu enxergo quantas coisas aqui dentro? Uma. Então, uma fase. Ele nem pediu para eu classificar se é homo ou se é hétero. Quantos componentes eu tenho aqui? 2. Eu tenho a água e o sal. Então, são 2. Mas eu vou classificar em homo e hétero porque eu gosto, tá? Esse cara é homogêneo. Professora, mas eu não coloquei que ele é homo ou que ele é hétero.
tudo bem. O exercício não pediu para você fazer isso. Eu estou fazendo de livre e espontânea vontade para ajudá-lo. Sistema 2. Aqui no sistema 2, eu estou enxergando quantas fases? Duas fases. Duas fases. Eu estou enxergando um líquido e estou enxergando um salzinho aqui no fundo. Então, duas fases. Quantos componentes eu tenho? 2, água e sal. 2. Ai, professora, mas ali no primeiro tá água e sal, aqui embaixo tá água e sal. Está dissolvido. Exatamente. Olha que lindo. Já pensou se eu coloco na prova esses dois desenhos? Eu peço que você identifique as fases, o número de componentes e ainda explique o porquê são diferentes. Por que os seguintes sistemas são diferentes? Você vai simplesmente dizer o que a colega acabou de falar. Porque num está dissolvido, enquanto no outro tem o sal que não dissolveu. E aí você vai acertar? Você vai acertar, você vai gabaritar, você vai pegar e vai dar um tapa na cara da reprovação. Homogêneo, opa, doida. Heterogêneo. Heterogêneo porque eu estou enxergando duas fases. Aqui, gente, olha que legal, eu tenho água, eu tenho óleo e tenho sal. Mas eu estou enxergando quantas fases? Duas. Enxergando duas. Porque o sal está dissolvido na água. Perfeito. Essa Maria Eduarda hoje está dando show, hein? Eu, professora, é a Ana Emily. É porque aparece ali os nomes da pessoa que está falando, então acho que você falou e a outra ainda estava aparecendo anterior. Mas parabéns, está dando um show também, Ana Emily. Eu vou até marcar depois aqui, você bem bonitinho. Qual que é a sua turma? Primeiro D. Perfeito. Gente, depois eu sempre assisto, tá? E vou vendo quais são os alunos para eu poder fazer essa marcaçãozinha. Quantos componentes eu tenho aqui, pessoal? 3. 2. 3. Eu tenho água. Sal e Oh, sal. perdão. 3. É isso, eu tenho 3. Água, óleo e sal. São 3 coisas diferentes, então são 3 componentes. Então, 3 componentes. Esse sistema é heterogêneo. E aqui, no quarto e último, eu tenho água, sal e granito. Água, sal e granito. Quantas fases eu tenho? 2. Quantos componentes? 3. Professora, a senhora parou de apresentar a tela? Não, ela está apresentando aqui ainda. Sumiu? Sumiu para todo voltou. mundo? Não, pra mim acho que não. Pra mim tá aparecendo. Pra mim tá de boa. Mas voltou pro. Pra mim também tá aparecendo. Acho que é a sua internet. Quando a internet cai um pouquinho, gente, a velocidade, ele dá uns probleminhas, porque esse programinha aqui, ele exige um pouquinho mais de velocidade. Esse cara aqui, esse sistema inteiro, é homo ou é hétero? Hétero. Heterogêneo. Olha que perfeição. Eu não sei vocês, mas eu fico arrepiada quando eu olho um negócio desse e falo, caraca, olha como é que é simples. Eu achava que era difícil, mas não é, é simples. E aí? De vocês aí, alguém conseguiu errar? Professor, eu acertei tudo. Eu acertei tudo. Só essas 5 aqui que eu fiquei com muita dúvida. 5 ela é um pouquinho diferente, mas ao mesmo tempo, a hora que você pega o macete, vai. Então vamos aqui para 5. Gente, a 5 ela tá me dando um texto legal. Olha esse texto, que coisa mais divertidinha. Sob condições adequadas. E um detalhe, eu tinha mudado a letra A. Eu peguei a letra A diferente do que estava lá na internet. Eu modifiquei. Aí teve gente que me respondeu igualzinho na internet. Aí eu só marquei, falei, colona. Essa aqui é colona, sem vergonha. Sob condições adequadas,
uma mistura de nitrogênio gasoso, N2, e oxigênio gasoso, O2, reage para formar diferentes óxidos de nitrogênio. Se representarmos o elemento, olha aqui o macete, o elemento nitrogênio por essa bolinha, tá? Qual bolinha? Bolinha escura. E o oxigênio por bolinha branca. Então, aqui você tem a bolinha branca. Você já sabe quem é quem. Então, aqui eu tenho, ó, oxigênio, né? O2. E aqui eu tenho N2, que são as bolinhas pretas. Aí, aqui, duas dessas reações químicas podem ser esquematizadas ao lado. Então, aqui eu tenho as duas reações químicas, a reação 1 e a reação 2. Ambas são formadas pelas mesmas substâncias. Porém, o resultado dessa reação são diferentes. Observem a diferença entre os desenhos formados. Letra A. O número de elementos químicos na primeira imagem. O número de elementos químicos na primeira imagem aqui é 2. 8. 2. 2? Por quê? Porque elementos químicos eu só tenho nitrogênio. O nitrogênio e o oxigênio. Isso, nitrogênio. Eu tinha contado tudinho isso daí. Eu sei. Professor, eu quebrei a cabeça para tentar entender esse negócio, pelo amor de Deus. Isso aqui era justamente para ver se vocês entenderam o conceito de elemento e substância e moléculas. Agora, se a gente for ver o número de moléculas, aí você conta, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 moléculas. Mas eu consegui acertar, pelo menos. E se eu falasse para vocês, determine o número de átomos existente na primeira imagem. Quantos átomos eu tenho aqui, gente? 4. Átomos. 27. 24. 24. Átomos, aqui no desenho, seria o número de bolinhas. Quantas bolinhas ao todo? Independente da cor. Isso que eu coloquei, errei tão feio. Não foi muito feio, não. Você só lá confundiu os termos. Mas átomos é o número total que aparece desses elementos. Então, aqui eu tenho um total de 24 átomos nessa reação 1. Elementos químicos eu tenho 2, que é o oxigênio e o nitrogênio. Moléculas eu tenho 12, que são esses conjuntinhos que estão ligadinhos uma com outra. E se eu falasse assim, quantos átomos de nitrogênio eu tenho na primeira imagem? E aí? 8. Aí sim, 8. Porque nitrogênio são as bolinhas escuras. Ó. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem errou conseguiu entender? Como que é o nome quando junta duas substâncias assim, causa outra, como é que é? É reação que fala? Sim, reação. Aí, nesse caso, eu tenho uma mistura, né? Eu coloquei aqui dentro desse negócio, dentro desse quadrado, é uma mistura por enquanto. Só vou deixar água ferver, você não consegue ouvir um áudio? A Emily, seu celular, seu fone de ouvido tá ligado. Alguém ficou com dúvida ainda? Porque essa daqui eu sei que ela dá uma dúvida maior. De boa, professora. Beleza. Gente, Tranquilo. na letra B, ele não pede a reação. Ele não pede dê a fórmula química da reação. Ele pede o seguinte, dê a fórmula química do composto formado na reação 1, tá? Então, ele só quer ele só quer a fórmula daqui. Aí, a fórmula daqui, se você for observar, ele tem o quê? Ele tem essa molécula aqui, ó, repetida várias vezes. Aí, eu olho aqui.
São quantas vezes que repetiu aqui, gente? Essa mesma molécula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 moléculas iguais aqui dentro. Essa substância é simples ou composta? Essa substância formada? Ela é composta. Composta. Porque ela é feita de bolinha escura com bolinha cinza, né? Bolinha branca. E essa bolinha escura, ela representa quem? Nitrogênio. Nitrogênio. Então, eu tenho quantos nitrogênios? Quantos? Aqui nessa molécula. 8. Não, nessa molécula. Na molécula 1. Isso. Quando eu for colocar a fórmula química, eu vou escolher, vou pegar da molécula, separadinha, tá? Se ela repetir várias vezes, não tem problema. Mas eu pego uma molécula e coloco. Então, eu tenho aqui dentro dessa molécula, eu tenho um nitrogênio. Eu não preciso colocar o número 1 ali junto com o nitrogênio, porque só do nitrogênio aparecer, já sei que tem 1. E quantos Os eu tenho? 2. 2. Aí aqui, ó, 2. Vai ficar NO2. Professor, eu contei. Hã? Então, a molécula do composto formado aqui, ou no caso, a fórmula química desse composto é NO2. NO2. Como que eu sei que o N vem na frente e não vem por último, né? Como que eu sei que o N é o primeiro elemento que eu coloco? Sempre o carinha que tiver no meio, eu coloco primeiro. E os outros eu coloco depois. Entenderam? Mas, professor, e quando tiver 3 ou 4 elementos em uma molécula? Aí, nesse caso, dá uma modificada. A gente vai pela eletronegatividade. Isso aí vai ter que entrar na tabela periódica. Tudo bem. Quanto mais distante, mais na frente ele fica. É mais ou menos isso que o conceito. Tipo, quanto mais próximo da família 18, mais chance ele tem de ser o primeiro. Não. É basicamente isso. Ou para ficar mais fácil, eu sempre vou pelo número de ligações. O cara que faz mais vem no meio, vem primeiro. Ó, sempre quem vai vir primeiro na sequência seria nitrogênio, carbono. O carbono é sempre o cara que manda. Se ele aparecer, ele é o primeiro. Aí é carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor. É nessa sequência. O carbono é o primeiro. Aí, se não tiver carbono, é o nitrogênio. Se não tiver nitrogênio, é o oxigênio. E se não tiver o oxigênio, é o flúor. É mais ou menos desse jeito. É pela família, tá? A família 14 é a família que manda na sequência. Vai ficar mais fácil de explicar quando a gente chegar na tabela periódica. E aqui, professora, a senhora falou para mim que o cara que está no meio aqui vem primeiro. Mas o nitrogênio, ele faz mais ligações do que o oxigênio. Então, aqui, ó, a segundinha é nitrogênio. Quantos nitrogênios eu tenho aqui? 2. 2. Então, N2. E quantos Os? 1. 1. Então, não preciso representar. Então, olha que legal. Eu tenho aqui a fórmula química da primeira, né, do primeiro composto e do segundo composto. Certo? Deve estar certo. Nossa. Ninguém falou não. Sei até. Troca. Ok. Letra 6. Número 6. A número 6, ela me diz assim. Sabendo que o ouro, 18 quilates, é formado por 75% de ouro e 25% é de prata e cobre. Em massa, tá? Em massa. Identifique o gráfico que melhor representaria sua fusão. Tá, pessoal. Ele me falou que ele é formado por quantas substâncias aqui? Ele é formado 3 substâncias. por 3 substâncias, ouro, prata e cobre.
Se ele é formado por 3 substâncias, escrevi certo? Não, substâncias. 3 substâncias. Então, esse cara aqui, ele é mistura. Uai, professora, por que ele é mistura? Uai, porque ele é feito por 3 substâncias. Se ele tem 2 ou mais, ele é mistura. Beleza. E se ele fosse feito só por ouro? Ouro puro, 100%. Aí ele seria o quê? Substância ou mistura? Substância. E é puro. Ele seria ouro maciço. Puro não. Seria puro, é isso, tá certo. Seria substância. Tá certo? É. Nossa. Aí eu vou analisar o seguinte. O gráfico 1, ele tá assim, ó. Subindo. A temperatura tá aumentando de acordo com o tempo. Aí chega um ponto. Qual ponto? Não interessa. Ele não falou. Ele não pediu para eu dizer qual que é a temperatura. Ele só disse que em um determinado momento ele vai estabilizar, ó. Vai se manter retinho e vai continuar subindo depois de um tempo. Já no gráfico 2, ele falou que ele tá aqui, ó, subindo. Chegou num determinado ponto, ele continuou subindo. Só tá marcando o quê? Que aqui houve mudança de fase. Então, ele dá essa leve quebradinha. Ana M, você tá com o microfone ligado. Ele dá uma leve quebradinha, ó. Aquela começou a fusão, mas a partir do momento que começa a fusão, a temperatura não se mantém constante. Ela vai variando, ela continua variando. Então, qual dos 2 gráficos representa melhor uma mistura? O gráfico 2. O gráfico 2. Gráfico 2. Por quê? Porque representa. Ai, gente, eu não gosto de ficar escrevendo tudo maiúsculo. Deixa eu tirar do maiúsculo aqui. Representa o aquecimento de uma mistura, pois aqui no caso é o ponto de fusão, né, que ele está falando da fusão, não está constante. Ou quem colocou porque seu ponto de fusão está variado. Perfeito, tá? Não precisa ser exatamente do jeito que eu coloquei. E por que professora, eu coloquei o segundo gráfico, pois a mistura não se mantém constante. Só acrescenta aí, pois o aquecimento da mistura não se mantém constante. Pessoal, por que ele não se mantém constante? Porque ele tem 3 substâncias que estão aquecendo. Cada uma delas tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição diferente. É por isso que a temperatura curva dela, né, a curva do aquecimento, ela não é retinha, ela é variável. Porque aqui dentro eu tenho que levar em consideração as 3 misturas que estão ali, os seus 3 pontos de fusão. Alguém ficou com dúvida? Ô, professora, eu coloquei porque seu tempo de fusão não está constante. Está? Não está. Não. Se você consegue compreender que ele não está constante porque é uma mistura, eu aceitaria isso na prova. Ó, vou circular aqui. Aí. Sempre que for uma mistura, vai ser representada pelo gráfico 2? Desse jeito, desse modo? Aí depende. Tem mistura... Quando eu coloco ponto de fusão e ebulição, aí eu tenho que ter uma análise, porque aí são 3 tipos de mistura. Mas se ele estiver perguntando para mim só se é mistura ou substância pura, eu escolho sempre a mistura, o gráfico desse jeitinho aqui. Agora, se eu te der 2 gráficos, por exemplo, eu te dei 2 gráficos aqui de mistura, só que a curva da fusão é reta e o outro, a curva da fusão é tortinha. Aí a ebulição mantém torta, né? Mantém variável. Aí você tem que saber a definição. Isso provavelmente cai em prova. A definição
entre eutética, azeotrópica e a comum, que são os 3 tipos de mistura. Geralmente cai no vestibular uma única questãozinha. Quando cai? E professora, como é que eu vou saber identificar que ela é mistura, que tem curva reta ou semi-reta, e essa curva que tem uma leve estabilização? Porque aí ela tem que apresentar o ponto de fusão e ebulição. Porque a mistura, ela é independente de se ela é eutética ou azeotrópica ou comum. Ela vai ter um desses pontos variando. Na comum, os dois variam, tá? A fusão e a ebulição, os dois vão variar. Agora, na eutética, quem vai variar... Essa daí eu sempre me confundo. Eutética, quem varia é a ebulição. Não. Gente, vocês acreditam que até hoje eu tenho dificuldade em gravar essa eutética e a azeotrópica? Peraí. Imagina vocês, né? Na eutética, quem vai estar variando é a fusão. E na azeotrópica, quem vai variar é a ebulição. Se eu não me engano, é isso aí. É um só que vai variar. A diferença entre um e outro. Ainda vai estudar isso hoje? Já foi estudado. No dia que eu expliquei, mas eu vou passar ainda mais gráficos sobre isso, para a gente dar uma boa fixada, conforme vai passando o conteúdo. Beleza. Então, aqui eu já decidi qual que é o gráfico e já justifiquei. Alguma dúvida nessa daí? Não. Por enquanto, não. Tudo certo? Então, olha só, eutética, quem varia é a ebulição. E na azeotrópica, quem vai variar vai ser somente a fusão. Essa é a diferença entre um e outro. Mas todos eles têm variação de temperatura. Número 7. Um material líquido foi resfriado. Então, vamos marcar que essa palavra deve servir para alguma coisa. Ele foi resfriado no ar atmosférico. Durante o processo, foram feitas medidas de tempo e temperatura que permitiu eu construir esse gráfico. E aí ele fala o seguinte, a partir da análise desse gráfico, responda. Então, não é marque X, é para responder as alternativas abaixo. Letra A. No trecho, olha que legal, eu vou achar aqui, no trecho, vamos ver se marca? Não. No trecho de 0 a 5, ó, aqui, entre 0 e 5 minutos. Qual é o estado físico que eu tenho aqui? Olha onde começou. Qual é o estado físico que eu tenho entre 0 e 5? Líquido? Líquido. Vapor. Coloquei gasoso. Gasoso também serve. Vapor / gasoso. Perfeito. Por quê? Porque olha aqui, ele é um gráfico de resfriamento do ar, de alguma coisa que estava no ar atmosférico. Então, aqui eu vou ter... Ah, gente, perdão. Olha que doida. De um material líquido. Nossa, eu tô muito... Eu vou ter que usar a palavra. Tô muito burra hoje. Tô muito sonsa. Então, acertei? Aham. Gente, Então acertei. acertou também. Olha aqui a loucura da professora. De um material líquido. Como é que eu tô falando vapor, ô doida? Então, líquido. Oxi. Fica quieta agora. Líquido. É falta de Já café. tinha até apagado e colocado gasoso. Aí você coloca lá, a professora tá doida. Não tomou café, tá doida. Então, é líquido. 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 Então, é líquido, tá, gente? A doida aqui errou. É líquido. Qual que é o estado físico que eu tenho aqui? Líquido. Por quê? Porque ele falou ali em cima que é um material líquido. Qual que é a próxima? Indique se esse material é puro ou é uma mistura. Gente, esse gráfico aqui, esse ponto de fusão, ele é
Para uma substância simples ou para uma mistura? Uma substância, né? Simples. Substância simples, Ou Simples. mistura. manter constante, né? Isso. Ela é uma mistura simples, com Não, substância simples. substância. Isso, não posso colocar a palavra mistura. É substância, pois o seu ponto de fusão é constante. Constante. Aí eu vou colocar aqui entre parênteses para vocês saberem que é porque está reto. Mas você nunca vai colocar isso na prova, né? Vai porque está reto. Vai colocar constante, porque é uma palavra legal. Bonita, diferente e tal. A gente gosta de palavras diferentes. Letra C. Qual o nome do processo de mudança de estado dessa substância? E em qual temperatura ele ocorre? Vamos olhar? Ele é resfriamento, né, gente? Mas qual é o nome da mudança? Fusão. Ebulição? Não, fusão. É fusão. Ebulição, gente. Ebulição é quando está esquentando. Que ele está fervendo, né? Fusão. Agora aqui ele está resfriando, ó. Essa parte aqui, pelo menos, eu tinha grifado certo, né? Ele está resfriando. Então, ele está fazendo aqui, nesse caso... Aí, como é que eu sei que é a fusão, gente? E não a ebulição também. Porque o estado anterior dele era líquido. E aí, a temperatura, ó, continua baixando. Então, o que tem abaixo do líquido? É o sólido. Então, aqui eu tenho fusão. Porém, aqui é o ponto de fusão, né, gente? Ó, ponto de fusão. Isso. Mas quando eu abaixo a temperatura, eu vou ter a solidificação. O ponto é o ponto de fusão. Mas a mudança do estado físico é a solidificação. Ah, professora, mas eu coloquei fusão. Eu consideraria isso na prova. Solidificação. Quem colocou fusão, coloca assim, ó, barra solidificação. E a temperatura que está acontecendo, gente, qual que é a temperatura em que eu 35 graus. 35 graus, olha aqui. 35 graus. Ele está entre o 40 e o 30, né? Está exatamente no meio. Então, aqui eu tenho... Ô, professora, eu coloquei que tá entre o 40 e o 30. Pode deixar assim? Ou precisa ser o exato? Coloca o exato. Vai facilitar a tua vida. Ou se você quiser colocar aproximadamente 35, caso você não tenha uma certeza. Então, temperatura de 35. E aí tem que ter todo aquele paranauê, viu, gente? Graus Celsius, porque é temperatura. Perfeito. Vamos para a número 8. A número 8, gente, é a mais simples. Para vocês, antes de ir na 8, para vocês que estavam com dúvida em questão de gráfico, tirou essa dúvida aqui na 6 e na 7? Sim. Porque tiveram algumas pessoas que mandaram assim, eu não fiz porque eu não sabia, mas também não me procurou no WhatsApp, gente. Então, isso não vai ser mais justificativa. Se me mandar em branco, eu não vou mais aceitar a atividade. Eu não sabia. Não sabia como? Se eu estou aqui ajudando. Eu ajudo aluno todo dia. Tem hora, gente, que vocês precisam ver. Meu celular toca tanto que parece que eu vou ficar doida. Número 8. A 8 é super, hiper, mega simples, porque nós fizemos a número 8 na número 1 e na número 2. Então, qual é a diferença entre substância simples e substância composta? A diferença A simples ela é composta por somente um elemento ou componente. Daí a composta é por 2 ou mais. Nossa, Kaique, tá top, hein? Qual que é a turma, Kaique? Professora, eu peguei essa resposta também. Sou do primeiro B. Tá melhorando aí o pessoal do primeiro B, hein? Pessoal, a diferença está na quantidade de elementos na composição. Composição. Pois, eu gosto de colocar ela mais assim para tirar dúvidas em geral. Na simples, tem um elemento só. Tem um
elemento. Tem só um elemento. Vou colocar aqui. Tem só um elemento. Já na composta, tem 2 ou mais elementos diferentes. Beleza. Então, qual que é a diferença, gente? A diferença é na quantidade de componentes, tá? E... eu não vou colocar esse não. Vou colocar o quadradinho. Na substância simples, eu tenho um único elemento, enquanto na composta, eu tenho 2 ou mais. Deixa... sem cor. Ai, que coisa linda. Dúvidas? Professora, ali na Não. letra B, a senhora colocou substância. Era para ter mais alguma coisa, não era? Não. Ele só quer saber se é uma substância, se ele é um material puro ou é mistura. Puro ou substância, dá na mesma. Ah, tá, entendi. Ah, sim, Se obrigada. for puro, tá Bota A certo. pra mim ver aí. Hã? A resposta da A. Tá. Tá aqui a resposta da A. Tá no próprio gráfico, tá? Tá certo. Obrigada. Lembrando que é líquido, porque estava escrito ali em cima, tá? Tá bem aqui, ó. Tá falando de um material líquido. Esquece a loucura da professora quando ela disse que era gasoso. Tá doida. O nome disso é falta de atenção, tá, gente? O que aconteceu naquele momento, além de loucura, foi falta de atenção da professora na leitura. Acontece, mas a professora se corrigiu, é o que importa. Alguma dúvida? Não, tranquilo. Então, esse conteúdo para vocês... Esses gráficos. Só no gráfico, né? Mas conseguiu tirar a dúvida? Sim. Então tá bom. Ok. Então, vamos parar de compartilhar. Aí, o que eu vou fazer depois, anjinhos? Eu vou pegar e vou estar colocando lá no YouTube e postando o link acho que até 10 horas eu devo conseguir carregar esse vídeo, porque demora um pouquinho para ele terminar de salvar, depois que eu encerro a reunião. Mas eu vou pegar e vou colocar o vídeo disponível para vocês tirarem a dúvida, quem ainda tem dúvida. Eu acho que são poucos, mas assistam novamente. Ó, eu liberei o bate-papo. Mas não é para abusar, tá? Os engraçadinhos, não abusem. Por favor, eu queria agora que vocês dessem uma ligadinha na câmera para eu poder tirar o print da aula para mandar. Ai, que legal! Ficou bonito seu plano de fundo aí. Professora, não tem como eu ligar a câmera. Ô, professora, tem uma dúvida. Fala. O relatório, assim, ele só é feito só na aula de estudo experimental ou tem que fazer nas aulas, tipo assim, de química, de Na aula física? de prática, só na aula de prática. Porque é relatório Beleza. de prática, então tem que ser só na aula de prática. Ai, que bonitinho. Olha só, gente, vocês são muito bonitinhos, sabia? Olha que lindinhos. Tá. Quem tá com o celular e tiver dificuldade, igual a colega falou aqui, não tem problema não. Só manda para mim para eu poder saber. Deixa eu tirar o print aqui. Isso é muito bom no inglês. Vamos pegar agora a próxima aba. Ixi, na segunda aba já quase não tem. Alanis, Amanda, vamos lá, pessoal das outras turmas. Eu abri aqui as outras abas, cadê vocês? Vamos lá, vamos ligar. Camila, Brian, Emanuele, Emily, Vitória, Cassiane, Bruna, Graziele, Eduardo. Nossa, mas tem menina, hein? Professora, eu não posso ligar. Tô sem câmera. Uhum, tá bom. Professora, não dá pra ligar porque, tipo, trava o celular, não sei. Tá. Uhum.
Beleza. Deixa eu tirar aqui dessa outra aba. Maravilha. Vocês são muito bonitinhos. Ainda estão verdinhos, mas são fofinhos. Pessoal, o restante da aula hoje, como nós estamos chegando na Sexta-feira Santa, eu vou, no lugar de deixar atividade para responder, eu quero que vocês façam um mapa mental. De que forma? De que forma, gente? O mais bonitinho possível, o mais criativo possível, com desenhinhos bonitinhos, tá? Com caneta colorida, lápis de cor, que vocês puderem usar, para ficar bem legalzinho o mapa mental. Mas se você não sabe desenhar, não tem problema. Não é obrigatório. O que é obrigatório no mapa mental? É você fazer uma espécie de resumo, tá? Resumo da atividade de uma forma, como é que eu vou colocar? Uma forma mais chamativa, não sei se é essa a palavra. Acho que é essa a palavra, né? Simplificada, porém chamativa, né? Que chame a atenção, que fique diferente, com os tópicos principais. É mais ou menos isso. Estou tentando achar um mapa mental que eu fiz essa semana, que eu não sou lá muita coisa para isso, não. Mas eu também faço. Só que eu quero no caderno. Professora, só no caderno. No caderno. Ai, tô com um pelo de gato na boca aqui. Tem uma dúvida. É para fazer o mapa mental, tipo, do que a gente já estudou, ou pode ser de outro tema? Eu vou passar aqui para vocês. Eu já postei, para quem ainda não pegou o livro lá na escola, eu já postei esse livro no tópico de Química. Tem lá, livro. Então, vocês já têm o livro. Vocês vão fazer, eu estou procurando aqui o livro para eu poder abrir e mostrar para vocês qual que é a página. Ai, Jesus. Ah, tá, eu lembrei aqui. Gente, eu sou muito esquecida onde eu salvo as coisas quando eu estou estudando. Eu fiz essa semana um mapa. Eu tenho que lembrar qual que é a disciplina que eu estudei. Mapa administrativo especial. Foi estatuto, lembrei, foi estatuto de Rondônia. Vou mostrar para vocês aqui o mapinha, só para vocês terem uma leve noção, tá, de como é que é. Eu fiz ele digitado, porque senão eu não tenho caderno que eu vença comprar. Aí, para eu dar uma economizada, né, porque eu estou estudando e cada vez que eu começo a estudar, eu vou lá e compro um caderno novo, não consigo usar o anterior. Então, vou mostrar rapidinho para vocês como é que é, mais ou menos, para quem ainda não sabe como é que é um mapa mental, tem gente que não sabe. Então, olha só, mapa mental então, espero que vocês estejam vendo aí. Ele é feito de forma onde você vai fazer diferente para chamar atenção e colocando os principais pontos do que você está fazendo. Então, no caso aqui, eu falei sobre formas de provimento de cargo. Esse aqui é parte de direito administrativo. E aí, eu fiz como? Eu fiz, tópicozinhos. Nomeação, as principais características. Readaptação, as principais características. Eu fui colocando, tá? Ele pode ter mais de uma página, não tem problema se você fizer com mais de uma página. Só quero que vocês entendam, mais ou menos, né, como que é um mapa mental, para que vocês não fiquem com dúvida, porque tem gente que faz para mim um resumo, e eu não quero bem um resumo, eu quero no formato de um mapa mental. Precisa ser daquele jeitinho que eu coloquei ali, o carinha no meio e tal? Não, tem diversas formas, você pode pegar modelo na internet sem problema. Deixa eu pegar aqui o livro de vocês para poder mostrar as páginas que eu quero. Aí, anotem aí, eu vou colocar lá no Class também, sem problema. Vou colocar lá na plataforma para vocês verem qual que é. Vocês vão fazer aqui, a partir da página 45. Vocês vão fazer um mapa mental sobre propriedades específicas dos materiais e a separação de mistura. Então, vocês vão fazer aqui, por exemplo, filtração. Faz um resuminho, né, no mapa, os principais pontos de filtração. Se quiser colocar o desenho de uma filtração, beleza, faz ele coloridinho, bonitinho. Filtração a vácuo, decantação. E vocês vão fazer da página 45 até aqui,
até a página 48, tá? Vocês vão estar fazendo sobre essa partezinha. Beleza? Desculpa, professora, você pode repetir, por favor, que travou para mim quando você falou as páginas? Página 45, 46, 47 e 48. Então, da 45 até a 48 do livro. Vocês vão estar fazendo um mapa mental sobre isso. Alguém tem alguma dúvida? Professora, para fazer ele, no caso, coloca aquele título e coloca os tópicos depois, né? E fazendo os resumos. Se você quiser, você pode fazer assim, ó, separação de mistura, puxa uma seta lá em cima, coloca um cara e o tópico. Vai fazendo com setas, colocando. Tem vários modelos na internet. Você pode escolher um modelinho que você achar mais legal, desde que meninos, geralmente, vão lá e faz um trem bem sem graça e me entrega. Mas bonitinho, tá, meninos? Meninas têm mais criatividade para essas coisas. Mas meninos também, façam bem bonitinho e me enviem. Pode fazer no caderno e também pode fazer no Word, só no PDF. Caderno. Só no caderno, porque eu quero isso no caderno. Tem problema se der 2 páginas? Não. Pode dar até 3 ou mais. Não tem, não. O mínimo é uma. Raíssa tá assim. Então, novamente, nós temos 95 alunos. Vocês avisem os coleguinhas. Eu vou colocar lá na plataforma a chamada, essa correção, e vou colocar também para vocês explicando que eu quero um mapa mental. Aí vocês que estão online, que estão prestando atenção, diga aos coleguinhas, relembre-os, que é no caderno e bem bonitinho, colorido. Eu não quero um resumo, eu quero um mapa mental, eu quero no formato de mapa mental. Professora, Não? pode fazer na sulfite e colocar no caderno? É mais fácil. Pode. Desde que seja feito à mão, pode. Quem quiser desenhar, pode, mas se você não souber desenhar, não precisa. Tá? O que é obrigatório é você escrever. A caneta, coloridinho, ou, né, cara, não tem caneta colorida, sei lá, faz vermelho, azul e preto, faz com as cores que você tiver. Se tiver lápis de cor, dá uma pintadinha nos títulos. O ano passado eu recebi uma coisa mais lindinha de uma aluna, achei tão fofo, gente, só que eu não me lembro mais onde eu guardei. Esse é um probleminha bem sério. Para sexta-feira, até sexta-feira, eu vou deixar esse prazo